Há algo intrigante em quem diz não assistir televisão ou filmes. Não é apenas uma preferência, é uma escolha que, para muitos, soa quase como uma heresia nos tempos atuais. Enquanto a maioria das pessoas passa horas mergulhada em séries, noticiários ou blockbusters, esses indivíduos parecem viver em um ritmo diferente, como se tivessem descoberto um segredo que o resto do mundo ainda não percebeu. Mas o que realmente se esconde por trás dessa recusa? Será que é apenas uma questão de gosto, ou existe algo mais profundo, uma filosofia de vida que desafia o modo como consumimos entretenimento e até mesmo como nos relacionamos com o mundo? Antes de qualquer julgamento, é importante dizer, não há nada de errado em não assistir TV ou filmes. Nem todo mundo precisa de narrativas externas para preencher seu tempo ou suas emoções. Alguns simplesmente encontram outras formas de se entreter, aprender ou relaxar. Talvez prefiram a companhia de um livro, a quietude de uma caminhada ou a intensidade de uma conversa olho no olho. Mas quando essa escolha vai além da simples preferência e se torna uma postura quase radical, é que as coisas ficam interessantes. Porque muitas vezes por trás dessa aparente indiferença às telas, existe uma história que vale a pena ser contada. Para alguns, a rejeição à televisão e ao cinema nasce de uma desilusão. Talvez tenham crescido assistindo a programas que prometiam diversão, mas entregavam apenas repetição, clichês ou mensagens vazias. Com o tempo, o cérebro aprende, se eu não esperar nada, não serei decepcionado. E assim, o hábito de ligar a TV ou abrir um streaming se transforma em algo mecânico, sem sentido, até que um dia simplesmente desaparece. Outros podem ter tido experiências mais traumáticas, como ver notícias que os deixaram ansiosos ou filmes que os fizeram questionar a própria realidade de maneira desconfortável. Nesse caso, a tela vira um espelho que reflete medo, e a solução é simplesmente desligá-lo. Há também aqueles para quem a televisão e o cinema representam uma invasão. São pessoas que valorizam profundamente seu tempo e sua atenção, e enxergam nas narrativas prontas uma forma de colonização mental. Por que eu vou gastar 2 horas assistindo a vida de personagens fictícios se posso viver a minha própria? Pensam. Para elas, o entretenimento passivo é uma distração que rouba a capacidade de criar, refletir ou simplesmente estar presente. Não é à toa que muitos que abandonam as telas acabam se dedicando a hobbies manuais como cozinhar, pintar ou tocar um instrumento. Eles trocam a ilusão pela concretude, a ficção pela experiência real. Mas não é só isso. Essa escolha pode revelar traços profundos de personalidade. Quem evita TV e filmes costuma ser introvertido, preferindo a profundidade de um diálogo ou a solidão criativa a um enredo pronto. Muitas vezes são observadores natos, pessoas que gostam de analisar o mundo ao seu redor em vez de absorver versões editadas da realidade. Alguns até desenvolvem uma desconfiança saudável em relação às mensagens mediatizadas, questionando não apenas o que assistem, mas por que assistem. Quem lucra com a minha atenção? O que essa história está tentando me vender? São perguntas que muitos nem se fazem, mas que para eles são essenciais. No entanto, existe um lado menos nobre dessa moeda. Em alguns casos, a rejeição às telas pode esconder um isolamento emocional. Há quem use essa postura como uma armadura, uma forma de se proteger não apenas das narrativas alheias, mas também das emoções que elas despertam. Afinal, é mais fácil dizer não gosto de filmes do que admitir tenho medo do que eles podem me fazer sentir. Para essas pessoas, a tela não é apenas um aparelho, mas um portal para memórias, medos ou desejos que preferem manter trancados. Mas se olharmos por outro ângulo, essa recusa pode ser uma forma de resistência cultural. Em um mundo onde o algoritmo decide o que assistimos, onde as plataformas nos mantêm presos em loops de dopamina, dizer não é um ato de rebeldia. É como se essas pessoas tivessem percebido que ao desligar a TV, elas recuperam o controle, não apenas sobre o próprio tempo, mas sobre a própria mente. E em uma era de distração constante, isso é revolucionário. Talvez o mais fascinante seja que para muitos, essa escolha não é uma renúncia, mas uma libertação. Sem a influência das telas, eles redescobrem o prazer das pequenas coisas, o som da chuva, o cheiro de um livro antigo, a textura de uma xícara de café entre as mãos. Aprendem a ouvir mais, a observar melhor, a viver com mais intensidade. Em vez de se perderem em histórias alheias, passam a escrever as próprias. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é chato, nem antiquado, nem fora da realidade. Talvez só tenha entendido que a vida não precisa de um roteiro para ser interessante. E que às vezes a melhor história é aquela que ainda está por ser vivida, não na tela, mas bem aqui, neste exato momento. Gostou dessa reflexão? Comenta aqui.
Você também consegue viver sem TV ou filmes, ou acha que eles são essenciais? Compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser mais conteúdos que fazem pensar, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima, e que a sua vida seja mais fascinante do que qualquer filme. A Revolução Silenciosa, quando a vida offline virou um ato de rebeldia, e porque isso é apenas o começo. Há uma geração silenciosa crescendo nas sombras das telas, não por acaso, mas por escolha. Eles não estão desconectados, estão reconectando-se de um jeito que o algoritmo não entende. Enquanto o mundo gira em torno de stories que duram 24 horas, eles investem em memórias que duram uma vida. E o mais irônico? Justamente por estarem fora eles estão mais presentes do que nunca. O paradoxo da desconexão, porque quem sai das redes ganha o mundo. Pare e pense, quando foi a última vez que você ficou 10 minutos sem checar o celular? Não por falta de sinal, mas por pura imersão em algo, uma conversa, um pôr do sol, o silêncio entre uma música e outra. Pois é, essa raridade se tornou um luxo revolucionário. E quem ousou recuperá-lo descobriu algo surpreendente. A vida offline não é um vazio, é um território inexplorado. Estudos mostram que apenas 30 dias sem redes sociais podem reduzir a ansiedade em 40%, sim, seu cérebro agradece. Aumentar a criatividade em 60%, porque o tédio, afinal, é o berço das grandes ideias. Melhorar relacionamentos em 70%, quando você olha nos olhos, não na tela. Mas não é sobre números. É sobre recuperar o direito de se perder, de não saber o que todo mundo está fazendo, mas saber exatamente o que você está sentindo. De trocar scrolls infinitos por um livro que marca sua alma, uma caminhada sem destino, ou até mesmo o incômodo saudável de ficar consigo mesmo. O que eles não te contam sobre quem vive desplugado? A sociedade chama de desatualizado. Eles chamam de livre. Não é sobre rejeitar a tecnologia, é sobre usá-la como ferramenta, não como moleta emocional. Não é sobre ser antissocial, é sobre priorizar conexões que não cabem em uma DM. Não é sobre nostalgia, é sobre recusar-se a viver uma vida editada. E aqui está a verdade inconveniente. Quem ri dessa escolha, no fundo, inveja. Porque deep down todos sabemos que a felicidade não é um filtro, nem um número de seguidores. É o gosto do café da manhã sem pressa. É a risada que escapa sem aviso. É a sensação de pertencer a si mesmo antes de pertencer a qualquer plataforma. O efeito colateral que ninguém esperava. O mais fascinante? Quem sai das redes não some, brilha diferente. Eles se tornam os contadores de histórias que valem a pena. Aqueles que, quando falam, as pessoas param para ouvir, porque sabem que não é repetição de algo visto no feed. São os que criam em vez de consumir, que vivem em vez de performar, e sem querer viram faróis. No mundo onde todos gritam por atenção, eles atraem pelo silêncio. Porque no fundo, o que mais falta não é conteúdo, é significado. E se a melhor versão de você estiver do outro lado da tela? Aqui vai um desafio. Experimente um dia sem postar nada. Nem story, nem comentário, nem like. Apenas exista. Observe como o mundo não para de girar, e como você de repente passa a girar junto dele, não contra. Você vai perceber que, marca de seleção, sua mente fica mais clara, menos ruído igual mais espaço para o que importa. Marca de seleção, suas conversas ficam mais profundas, porque você está realmente ouvindo. Marca de seleção, sua criatividade explode, o cérebro adora preencher vazios, e o tédio é seu melhor combustível. E no final do dia, você pode descobrir que a vida que você estava rolando para baixo, era a sua própria. Agora me diz, você já tentou um detox digital? O que mudou? Comenta aqui, e se você conhece alguém que precisa desse lembrete, compartilha. Porque às vezes a revolução começa quando a gente desliga para ligar de verdade. PS, se esse texto fez você repensar algo, salva nos favoritos e volta sempre que a tentação de scroll infinito bater. A vida real está te esperando. Globo mostrando a Europa e a África faíscas, e sim, o ironia de falar isso numa tela não me escapou. Mas e se a gente usar a tecnologia para se libertar dela? Cara piscando, e se a sua alma estiver pedindo um silêncio digital, que você não ouve? Imagine acordar amanhã e descobrir que todas as suas redes sociais sumiram. Não por um bug, não por um apocalipse tecnológico, simplesmente porque você escolheu apagá-las. Sem aviso, sem despedida, sem a última postagem perfeita para fechar com chave de ouro. O que sobraria? Não estou falando dos seguidores que você perderia, eles não são seus, nunca foram. Estou falando daquilo que você recuperaria. Marca de seleção, o direito de ser chato.
de assistir ao mesmo filme 3 vezes seguidas, de passar 20 minutos olhando para a parede, de ter pensamentos que não servem para nenhum caption. Marca de seleção: a coragem de não ser interessante. Em um mundo que premia a performance, o maior ato de rebeldia é existir sem edição. Marca de seleção: o tempo que você roubou de si mesmo. Aqueles 3 horas diárias de scroll não são só um passatempo, são pedaços da sua vida que você emprestou para algoritmos. O grande engano do conteúdo: a gente chama de conteúdo como se fosse algo neutro, inofensivo. Mas conteúdo é o novo açúcar, viciante, inflamatório e projetado para te deixar sempre querendo mais, mesmo quando já está intoxicado. Pense, você já sentiu raiva depois de 10 minutos no Twitter? Isso não é acaso. É design. Já comparou sua vida com um réu de 15 segundos? Soiler, aquele casal feliz brigou feio ontem. Já perdeu o fio da meada de um pensamento profundo porque o celular vibrou? Sua atenção foi sequestrada. Literalmente. A tecnologia não é neutra. Ela foi criada para capturar sua atenção, não para enriquecer sua vida. E a atenção é a moeda mais valiosa que você tem. O experimento que pode mudar tudo, sim, tudo, faça isso por apenas 7 dias. 1. Desative todas as notificações, sim, até as do WhatsApp. 2. Apague os apps das redes sociais do seu celular, deixe só no navegador, com login manual. 3. Antes de abrir qualquer tela, pergunte: isso vai me deixar mais leve ou mais pesado? O que você vai descobrir? Seus pensamentos voltam. Aquela voz interna que você abafava com podcasts e stories começa a sussurrar de novo. E ela tem coisas importantes para dizer. Suas conversas ficam 3D. Sem a pressa de registrar o momento, você vive o momento. O sabor da comida melhora. As risadas duram mais. Você se lembra de quem era antes da internet? Aquela versão sua que lia livros até tarde, que desenhava sem postar, que tinha segredos só dela. A pergunta que dói, mas precisa ser feita: se você perdesse tudo, seguidores, fotos, mensagens, o que realmente sumiria da sua vida? A resposta vai te surpreender. Quase nada. Porque as coisas que realmente importam não estão guardadas em nuvens. Estão na memória da sua avó contando histórias. No cheiro de chuva depois de um dia quente. Na sensação de terminar um livro que te mudou. No silêncio que você finalmente consegue ouvir quando desliga o mundo. O paradoxo final e a saída, a ironia. Você está lendo isso numa tela. Eu escrevi isso numa tela. A tecnologia não é o vilão, o problema é a ilusão de que ela é a vida. Mas e se a gente usasse a tela para se libertar dela? Salve este texto e leia sempre que sentir a coceira do scroll infinito. Experimente um dia sem postar nada, nem story despretensioso. Troque 30 minutos de redes sociais por 30 minutos de nada. Só existir. Você vai se surpreender com o que aparece. Agora me diz, você já tentou um detox digital radical? O que mudou? Qual é a primeira coisa que você faria se as redes sociais sumissem amanhã? Compartilhe este texto com quem precisa desse lembrete. Porque às vezes a revolução começa quando a gente para de documentar a vida e começa a vivê-la. PS, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que precisa dessa pausa. Não ignore. A vida real não tem like, mas tem algo muito melhor: significado. Broto. E sim, eu sei que você vai voltar pro feed em 5 minutos. Mas e se dessa vez você esperasse 10? Cara piscando: o grande engano da produtividade. E como recuperar sua humanidade? Você já percebeu como a palavra produtivo virou um elogio mais poderoso que bondoso ou criativo? Em algum momento, trocamos a busca por significado pela obsessão por rendimento. E o pior, nem questionamos. Você acorda e checa o celular antes de beijar quem está ao seu lado. Seu cérebro já calcula quantas tarefas pode espremer entre o café e o banho. Descansar virou sinônimo de rolar o feed até os olhos ardarem. A armadilha? A gente acha que está vivo, mas na verdade está só alimentando um sistema que nos devora. E o sistema não é o capitalismo, não é a tecnologia. É a ilusão de que ser humano é ser uma máquina bem oleada. O mito do tempo bem aproveitado. A sociedade nos ensinou que marca de seleção preencher a agenda igual sucesso. Marca de seleção dormir menos igual dedicação. Marca de seleção multitarefa igual eficiência. Mas a ciência diz o contrário. O cérebro leva 23 minutos para se reconcentrar após uma interrupção. Aquele só um minutinho no Instagram. Dormir 6 horas por noite reduz sua capacidade cognitiva ao equivalente de estar ébrio. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não é produtividade, é dividir sua atenção em migalhas, como tentar regar 10 plantas com um copo d'água furado. E o pior, a gente se gabar disso.
Não tive fim de semana, trabalhei 14 horas por dia. Como se fosse um troféu, não um grito de socorro. A rebelião dos 5 minutos perdidos. E se a verdadeira produtividade não fosse sobre fazer mais, mas sobre sentir mais? Experimente isso hoje. 1. Pare no meio de uma tarefa. Sim, deixe o Excel aberto. Olhe pela janela por 5 minutos. Sem culpa. Sem justificativa. 2. Anote uma coisa que você fez bem, não no trabalho, na vida. Pode ser fiz um café gostoso, ou ouvi minha filha sem olhar o celular. 3. Respire fundo e pergunte, se eu morresse amanhã, isso aqui, a tarefa que estou fazendo, teria importado? O que acontece? Seu cérebro reinicia. Aqueles 5 minutos perdidos são na verdade ganhos em clareza. Você relembra que existe fora das planilhas. Que tem sol, que tem cheiro de chuva, que tem gente que te ama sem saber seu cargo. A ansiedade diminui porque você para de correr contra um relógio que não tem fim. O segredo que ninguém fala. Produtividade é um luxo de quem já tem tempo. A ironia, quem mais fala em produtividade é quem menos tempo tem para viver. O executivo que passa 80 horas no escritório perdeu o jantar com os filhos. O influencer que posta 5 stories por dia não sabe mais o que é silêncio. O estudante que vira noites estudando esquece como é dormir sem pesadelos de prova. A verdade nua e crua. Produtividade não é sobre quantidade. É sobre qualidade de presença. 1 hora realmente presente vale mais que 10 horas de autopiloto. O exercício radical, para quem tem coragem. Faça isso uma vez por semana e veja sua vida mudar. Bloqueie 1 hora do seu dia. Sim, agende no Google Calendar como reunião. 2. Nessa hora você não pode trabalhar, checar redes sociais, pensar em o que deveria estar fazendo. 3. Você pode sentar no chão e não fazer nada. Olhar as fotos antigas do celular, de verdade, não só passar rápido. Escrever à mão uma carta que nunca vai enviar. Existir sem justificativa. O que vai acontecer? No começo, ansiedade, estou perdendo tempo. Depois, alívio, por que eu não faço isso sempre? Finalmente, revelação. Então isso é viver. A pergunta que vai te despertar. Se você descobrisse que tem apenas 1 ano de vida, quantas dessas tarefas urgentes ainda fariam sentido? Quantas reuniões você cancelaria para tomar café com quem ama? Quantos 5 minutinhos no celular você trocaria por um abraço apertado? A resposta é a sua bússola. O convite não é um CTA genérico. Não vou pedir para você se inscrever ou compartilhar. Vou pedir algo mais difícil. Hoje faça uma coisa inútil. Plante uma semente, mesmo que não saiba cuidar. Ligue para um amigo só para dizer estava pensando em você sem motivo. Deite na grama e conte nuvens, sim, como criança. Porque a vida não é feita de tarefas concluídas, mas de momentos que respiramos fundo. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já sabe disso. Não a ignore. E sim, eu sei que você vai fechar essa aba e voltar pro trabalho. Mas e se dessa vez você esperasse só mais 10 segundos? E respirasse? Erva. PS, se esse texto te cutucou, guarde ele. Um dia, quando a correria apertar, você vai precisar lembrar que existiu um momento em que alguém te disse, pare. Você é humano, não uma máquina. Coração amarelo.